Então, vamos lá. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho das influências espirituais. Alguns costumam dizer que são companhias, outros costumam dizer que está relacionado a sintonias, mas, na realidade, todas essas influências, nós as conhecemos como obsessões. É um nome mais fácil de identificação. E nós não podemos ficar querendo nos enganar. Essa pureza doutrinária, ou esse personalismo que ainda predomina em algumas casas espíritas, de querer não usar determinados termos, só dificulta o entendimento dos ensinamentos dos benfeitores espirituais. Mas nós vamos falar, então, das influências. A influência dos espíritos em nossos pensamentos e atos é tão comum que os orientadores espirituais afirmam categoricamente: muito mais do que imaginais, influem a tal ponto, pois frequentemente de ordinário são eles que vos dirigem. Esta informação dos espíritos pode até surpreender, porém, se analisarmos mais detidamente a questão, concluiremos que a resposta não poderia ser outra, uma vez que vivemos mergulhados em um universo de vibrações mentais, influenciando e sendo influenciados. Não se preocupem com a questão do Livro dos Espíritos, que já vem a colocação de onde está essa resposta. Quando Kardec pergunta se os espíritos influenciam a nossa vida, é essa a resposta que vem, muito mais do que nós possamos imaginar. Então, quando nós olhamos a nossa vida, muitas vezes nós falamos: se eu não levantar de manhã para ir trabalhar, não, porque eu consegui isso, não, porque eu faço isso, não, porque eu faço... Nossa, que boa ideia eu tive. Então, é isso que ele está dizendo. Nós influenciamos e somos influenciados do tempo todo. Da mesma forma com que nós aprendemos, nós também ensinamos. Certo ou errado, não importa, mas de uma maneira ou de outra, todos nós, espíritos que estamos aqui em aprendizado, nós somos seres gregários. Nós temos a necessidade de vivermos em comunidade para poder exercitar todo o nosso conhecimento e colocando em prática os ensinamentos que recebemos no mundo espiritual. Por efeito da vontade, podemos conscientemente aprender a administrar as nossas emissões mentais, mantendo-nos em sintonia com os espíritos benfeitores, encarnados e desencarnados. Da mesma forma, é possível estabelecer com eles ligações de simpatia, selecionando os diferentes matizes de influências espirituais que favoreçam nossa harmonia íntima e que estimulem o nosso progresso moral e intelectual. Nós damos esse nome, nós atraímos por sintonia todos aqueles que estão pensando como nós. Nós aprendemos que o pensamento cria, que o pensamento idealiza. E a partir do momento em que nós pensamos, todos os espíritos à nossa volta, eles veem isso como se estivesse acontecendo. Para eles é como se nós estivéssemos projetando um filme. Aquilo que nós estamos pensando, para eles está ocorrendo como se eles estivessem assistindo a uma película, a um teatro ou mesmo a um cinema. Então, o que nós temos que aprender? A recomendação de Jesus, do nosso mestre querido, quando ele nos recomenda vigiai e orai, é nesse sentido, porque nós funcionamos muitas vezes como esse papel toalha, que absorve toda essa energia, assim somos nós. A energia que nós estamos emitindo, esse magnetismo que nós emitimos, que é tão natural e espontâneo, acompanhado do que nós estamos pensando, criam verdadeiras matrizes no mundo espiritual.
o que muitas vezes a literatura trata de falar que é plasmar as situações ou as criações mentais que os benfeitores, muitas vezes, deles faz uso no socorro e no auxílio dos irmãos que chegam atribulados ao mundo espiritual. Então, a nossa responsabilidade é, antes de mais nada, com o nosso pensamento. Por quê? Porque antes de se concretizar qualquer fato, ele foi pensado, ele foi idealizado, ele foi elaborado para depois chegar à concretização daquela ideia. Faz-se necessário, pois, desenvolver o controle sobre as próprias emissões e recepções mentais, selecionando as que garantam paz e harmonia e nos livram das ações dos espíritos ainda distanciados do bem. Por isso, quem não se habilite a conhecimentos mais altos, quem não exercite a vontade para sobrepor-se às circunstâncias de ordem inferior, padecerá invariavelmente a imposição do meio em que se localize. Qualquer que seja o local em que nós nos encontramos, é hora de nós sermos o sal da terra, é hora de nós sermos a luz do mundo. Onde nós estivermos, nós temos que manter a nossa elevação moral através das nossas emissões mentais, para que nós possamos nos sintonizar com os benfeitores espirituais. Todos os instrutores do André Luiz, seja o Calderaro, seja o Gúbio, seja o Clarencio, seja o Alexandre, do Missionários da Luz, o Aulus, do Domínios da Mediunidade, todos eles acompanhando aí, orientando André Luiz e os seus vários companheiros de orbe que estavam aprendendo, sempre que se dirige às regiões inferiores, a recomendação é pensamento em Jesus, pensamento elevado. É a maneira de nós nos precavermos, é a maneira de nós nos protegermos, é a maneira que nós temos de não nos deixar envolver por essa sintonia inferior, por esses pensamentos negativos, de desânimo, até mesmo de violência, ou ainda muito mais inferiores do que nós falamos, porque existe também a parte moral. Então, nós estamos em um planeta de provas e expiações, sim, mas nós já estamos e já temos o conhecimento do que fazer. Qual é o remédio? Qual é a solução? Como nós devemos nos portar? E é isso que ele diz. As criaturas que ainda se comprazem com esses pensamentos, seja uma leitura que não traga, não é uma leitura edificante, seja um filme, seja ele de violência, seja ele aí de cenas que maltratam animais, próprias pessoas, destruição da natureza, violência, agressões, tudo aquilo que nós chamamos de uma moral inferior, isso impregna-se no nosso meio, como se isso colasse em nós. E nós vamos aí nos deixando envolver. E somente através da elevação, da nossa mudança de sintonia, nós conseguimos nos libertar das malhas e das correntes energéticas que muitas vezes nos são impostas. A influência espiritual, são 3 graus a chamada influência. Existe a influência espiritual de baixa gravidade. Essa é a mais fácil de ser controlada. Ela surge em momentos específicos, perdas afetivas e materiais, doenças e outras colocações, influências espirituais leves e ocasionais. Somatização, o que isso causa no nosso corpo físico? Nós vamos somatizar isso como essa influência de baixa gravidade. A ansiedade, a angústia, as dores musculares, enxaqueca contínua, os distúrbios da digestão,
como náusea, cólicas, azia, a má absorção alimentar, os distúrbios do sono, da atenção e do controle emocional. Essas são alguns dos somatizadores dessa influência. Por que está dizendo? Porque isso é leve. Muitas vezes nós não conseguimos nem associar isso a uma influência espiritual. Por quê? De tão simples que ela é. Mas acontece o quê? Perdas afetivas. Um casamento, uma família que de repente se desfez através do divórcio, um noivado que se desfez, um namoro que acabou, um emprego que perdeu, não conseguiu a casa e teve que vender. Tudo isso, teve que vender o carro devido a umas circunstâncias, por causa de débitos, de dívidas. Tudo isso, num primeiro momento, é natural que nós fiquemos chateados com isso, mas temos que tomar cuidado com a progressão, com a continuidade dessas circunstâncias, porque levam a isso, nós ficamos angustiados, uma ansiedade que toma conta de tudo. E isso vai causando no corpo físico pequenos descontroles, que se nós não soubermos cuidar, vai partir para uma influência de segundo grau. Como controlar essa influência espiritual de baixa gravidade? Com a prece. A prece representa um poderoso instrumento de auxílio, pois eleva o padrão vibratório do necessitado. A mudança vibratória permite que a assistência dos benfeitores espirituais favoreça o reajuste psíquico, emocional e físico. A pessoa recupera, então, as rédeas sobre si mesma, rompendo com as ideias perturbadoras, próprias de si ou de outrem, ou seja, da influência. A prece sempre é recomendada, em todas as circunstâncias, desde a mais simples até a mais complexa, porque a prece nos liga a Deus, nos liga ao Pai, nos liga ao Criador. A prece é a nossa ligação direta com Jesus, aquele que sabe de todas as nossas necessidades. Então, por si só, falar então a prece vai trazer Deus até nós? Não, a prece vai mudar o padrão vibratório. Com a prece, nós expandimos o nosso perispírito e esses espíritos, essas sintonias, essas influências, se são perniciosas, se são nocivas, a prece funciona para elas como se fosse um repelente. E aí nós conseguimos nos reajustar psiquicamente, compreendemos essa parte emocional, tomando o controle de nós mesmos, e o físico, o material, com uma alimentação, hidratando bem com a água, com o auxílio da prece, nós conseguimos nos recuperar. Por isso é que se fala uma influência espiritual de baixa gravidade. Aqui está, quem queria, a pergunta 439. Influem os espíritos em nossos pensamentos e atos? A influência espiritual de média gravidade. Essa pode prolongar-se por anos no mesmo padrão ou evoluindo-se para algo mais grave. Influências espirituais contínuas, fluídica e mental. Como nós somatizamos isso? Qual é o efeito somático da influência espiritual média? Insônia, gastrite e ulceração gástrica, infecções microbianas, alergias desconhecidas, dores musculares com nódulos ou pontos de tensão, falta de ar, hipertensão, obesidade ou magreza, enxaquecas contínuas, o humor afetado, oscilante entre crises de irritabilidade e de impaciência incomum, nos momentos de indiferentismo e de submissão, crises depressivas ocasionais, drogatização periódica. Nós já passamos, aqui nós já demos um passo a mais.
aqui já é um pouquinho mais grave do que está falando. Até porque ele está falando, se nós não tomarmos as providências, essa influência pode perdurar por anos. E as pessoas, hoje já não podemos mais admitir. Há muitos anos atrás, por exemplo, hospícios e manicômios estavam lotados, aí dos chamados loucos, muitas vezes diagnosticados como loucura, e nada mais era do que uma influência espiritual. Como vai, sim, vai influenciando, vai aos pouquinhos condicionando a criatura, até como se ela a convencesse de que esse é um estado normal, que as mudanças, é que com o passar dos anos ela está modificando. Só que insônia é algo que se torna repetitivo. O nosso chakra, que o gástrico, então, começa a sofrer essas ulcerações, começa a sofrer essas influências, as infecções, alergias do nada. De repente, tudo que você toca se torna alérgico. Ou a pessoa engorda muito ou emagrece a tal ponto de chamar a atenção, muitas vezes servindo até de chacota, porque a grande maioria, sem saber do que se trata, muitas vezes levam essas situações no fato da brincadeira ou mesmo do preconceito e da discriminação. Então, é preciso ficar bem atento. Aqui começa as crises depressivas ocasionais. Levanta triste, vai dormir triste, no decorrer do dia, sem nenhum motivo aparente, perde a alegria, perde o brilho do olhar e começa a andar de cabeça baixa. Quando ele fala de drogatização periódica, aqui não está falando das drogas ilícitas, ele está falando aqui dos calmantes, ele está falando aqui dos psicotrópicos, onde nós começamos a buscar as drogas, onde nós começamos a buscar solução nas coisas da medicina, muitas vezes esquecendo-se de que isso é uma influência espiritual, que se nós fizermos uma prece, se nós voltarmos para o Evangelho, grande parte dessas influências nós conseguimos negativá-las. Como controlar essa influência espiritual de média gravidade? A prece, o passe anímico, a água fluidificada, o estudo e a prática do Evangelho no lar, a assistência espiritual, o atendimento e o diálogo fraterno, a frequência às reuniões de explanação do Evangelho e de irradiações espirituais, esse magnetismo, os fluidos salutares que nos envolvem, o estudo espírita, apoio médico, medicamentoso e psicoterapêutico, e o trabalho no bem. Sim, pode perdurar por anos, mas é exatamente esse despertar, o Evangelho no lar. Nós estamos convidando Jesus e os benfeitores a se fazer presente em nosso lar. Naquele momento em que nós estamos fazendo o Evangelho, se isso se torna um hábito, então é uma maneira de nós aí afastarmos essas influências, porque eles vão se sentir incomodados. E sempre que possível, ir buscar o passe, porque a prece nós podemos fazer em qualquer lugar, mas o passe, a água fluidificada, nós podemos fluidificar a água em casa? Claro que podemos. Tudo é uma questão de fé. Jesus já nos disse e nos recomendou. A tua fé te curou. É claro que numa casa espírita, é claro que ali, junto numa reunião, nós temos uma corrente, nós temos toda uma preparação. Não que no nosso lar nós não tenhamos, mas ali é o local propício para isso. Se nós precisamos de remédios, nós não vamos na loja de material de construção. Se nós precisamos de material de construção, nós não vamos no açougue. A mesma coisa ele está dizendo aqui. Então, a procura, o conhecimento, a informação,
colocar em prática os ensinamentos que nós recebemos é de fundamental importância para que nós possamos sair dessa influência espiritual de média gravidade. E a influência espiritual de alta gravidade pode ocorrer? Sim, ocorrem com perdas temporárias ou permanentes da consciência. São as chamadas ausências, são aquelas os chamados os brancos. A pessoa perde a noção do raciocínio, perde a noção da lógica, da razão. Então, fica meio que perdida ali dentro de uma situação. Então, essa perda temporária, muitas vezes, ela acontece esporadicamente, mas pode ocorrer dessa perda também ser permanente. Precisamos ver muito como isso ocorre. Os livros do Manuel Filomeno de Miranda, Loucura e Obsessão, Bastidores da Obsessão, Trilhas da Obsessão, Sexo e Obsessão, Tormentos da Obsessão, todos eles trazem esse cunho psicológico, trazem esse cunho aí da emoção e do quais as consequências que ocorrem para o espírito, para o ser humano encarnado. Essas perdas lenta ou repentina podem estar associadas à velhice, mas também a doenças, lesões cerebrais, infecções, abuso químico, como do álcool, traumatismo, uma influência espiritual constante, que é o que nós chamamos aí, essa influência fluídica mental, a energia, o espírito, o chamado, o influenciador, o obsessor, ele passa a compartilhar com o obsedado a sua energia, prejudicando a criatura. Desculpe. Somatização. Como nós somatizamos essa influência de alta gravidade? O alheamento ou alienação da consciência, alternados com lucidez. Depressões, mania de perseguição, tentativas de suicídio e drogatização contínua. Então, nós vemos que é muito mais grave. A de pequena gravidade, de simples gravidade, pode crescer, ela pode caminhar para uma média? Pode. A média pode levar a grave? Sim, porque a criatura vai começar a oscilar entre momentos de lucidez e momentos totalmente alienados. A depressão vai ser muito mais constante. A criatura muitas vezes vê vultos, vê criaturas, imagina até mesmo como se fosse aí animais pré-históricos, os chamados, ou mesmo os dragões. Às vezes as pessoas pensam que é brincadeira, pensam que é um sonho. Não, alucinação espiritual por influência é uma coisa gravíssima. Mostra que a criatura está totalmente sem o controle de si mesmo. Então, por isso é importante o conhecer-se a si mesmo e a conhecer as pessoas que conosco convivem, para que nós possamos ver o que é temporário, o que é esporádico e quando isso se repete continuamente. E cada vez mais vai aumentando aqui o poder dos remédios. Cada vez mais a medicação passa a ser mais forte para que possa auxiliar na realidade, para que a criatura deixe essas tentativas de suicídio. Muitas vezes influenciada, ela não sabe o risco que está correndo. Então, ela vai nessas situações, pontes, viadutos, altos de prédios, metrô ou trem que seja, ou mesmo na rua, se jogar na frente de um carro, ela está tão alienada que ela não consegue associar isso de uma forma que isso vai lhe causar perigo, que isso vai ser-lhe prejudicial até mesmo a ponto de tirar-lhe a vida. E como tratar? Como controlar essa influência de alta gravidade? A prece, mais uma vez o passe,
a água fluidificada? Sim, o evangelho no lar. Porque evangelho no lar nós temos que fazer sempre, alegres, felizes, com conquistas. Nós temos que fazer. Se estivermos tristes, chateados, decepcionados, aí é que nós temos que fazer mesmo. Assistência espiritual, atendimento de espíritos perseguidores nas reuniões mediúnicas. Aqui nós já precisamos de uma casa espírita. Nós já precisamos de uma assistência de desobsessão. Nós já precisamos de uma equipe. Nós já precisamos de médiums. Nós já precisamos de orientadores. Nós já precisamos de dirigentes. Nós precisamos de uma equipe que trabalhe em prol do próximo. O trabalho não só de auxiliar ao encarnado, mas também ao desencarnado. Os dois são doentes. Os dois são necessitados, os dois precisam de ajuda. Não tem como, aqui não existe vítima, aqui não existe credor, aqui não existe um devedor. São dois irmãos, são semelhantes, são companheiros necessitados e nós não podemos fazer escolha. O remédio, mesmo sendo a medicação diferente, não, a medicação é a mesma. A diferença está na dosagem. Como nós vamos prescrever para um e também para o outro. É essa a diferença. E assistência familiar e de amigos. A família é sempre uma referência, não só de moral, não só de respeito, mas também de memória, também de ideias, de lembranças, para que a criatura possa ter aí um local onde ela se sinta segura, onde ela se sinta à vontade. E muitas vezes, exatamente pela forma como as criaturas vivem, como é o relacionamento dentro do lar, isso vai ajudar e muito nesses casos de alta gravidade. Então, evangelho e prece, nós entendemos que ele serve desde o café da manhã até o jantar, onde quer que seja. Nós deveríamos, o correto seria que nós fôssemos uma oração constante, 24 horas por dia. Mas isso está muito aquém da nossa capacidade. A obsessão simples, como ocorre? A obsessão simples ocorre dessa forma. O obsessor inspira ideias aqui ao encarnado, mas diretamente, sim, no seu físico ao encarnado. Por isso que é uma obsessão simples. É aquele momento de revolta, de ódio, de vingança, o desânimo, o comodismo, a zona de conforto. Então, esses sentimentos que começam, que muitas vezes nós não... mas o meu time perdeu, mas o carro que eu acabei de lavar, a chuva veio e isso. Então, são pequenos detalhes do nosso dia a dia que nós, muitas vezes, não conseguimos associar como uma influência, como uma obsessão simples. Hoje eu não vou fazer nada. Hoje eu tirei para descansar. Descansar é uma coisa. Quando nós estamos numa zona de conforto, é porque tem muita coisa para fazer, para se realizar, mas nós resolvemos descansar. Isso não é descanso, então isso é comodismo. E a vingança. Muitas vezes nós estamos ali parados, somente dando margem ao pensamento, e a influência, ela exatamente vai buscar aonde? Nas nossas tendências, nas nossas fraquezas, no nosso chamado calcanhar de Aquiles, porque eles têm acesso. Se os benfeitores têm acesso a informações do nosso pretérito, sim, existem sim. Os obsessores também, olhando, nos observando, eles vão sabendo onde nós somos falhos, onde nós somos mais frágeis. E é nesses pontos vulneráveis que eles começam a sua influência. A obsessão simples, ela é de pouca intensidade, mas muito desagradável.
não sendo neutralizada no seu início, poderá agravar-se certa imposição do mau espírito sobre alguém. Alguns dos sinais mais comuns da obsessão simples: irritação, ciúme, uma inveja incontrolável, ideia de perseguição, ansiedade, doenças idiopáticas, a vaidade, a arrogância, muitas vezes irreverência. Isso são sinais de obsessão simples. De repente, você tem facilidade de lidar com as coisas, mas do nada você vê uma coisa e brota aquela inveja, você fala, nossa, mas eu nunca tive inveja, nem sabia o que é isso. Por que que isso, de repente, agora, em relação a essa pessoa, ou a um bem, ou qualquer situação, de onde surgiu isso? A importância de se conhecer a si mesmo, para saber se o pensamento é nosso ou se é uma influência. É preciso saber os nossos defeitos, as nossas imperfeições, mas também as nossas qualidades. Nós temos os nossos pontos vulneráveis? Temos, mas nós também temos o antídoto, que é de nos conhecer. Espera lá, que isso? Não tem nada a ver, isso não tem nada, esse pensamento não tem nada a ver comigo. Olha, pensamento em Jesus, tá, mas tudo é pensamento em Jesus? Prece verdadeira. Não é rezar. Rezar é pronunciar a palavra. Rezar é simplesmente formas decorativas. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor esteja com... Isso é rezar. Nós estamos formulando, nós estamos repetindo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor esteja convosco. Ave Maria é uma saudação do anjo? Ave Maria é uma saudação de respeito. O Senhor esteja convosco. Que Senhor? Deus, o Pai, o Todo-Poderoso. Então, nós temos que absorver, nós temos que beber nessa fonte, ir nos alimentando. Por isso, oração, orar é sentimento e rezar é pronunciar palavras. A obsessão simples a pessoa tem a lucidez, mas sabe que está sofrendo. Ela identifica uma ação espiritual que age sobre ela. Só que isso é esporádico, é de vez em quando, é de quando em quando. A criatura surta em alguns momentos. De repente, dentro de casa, ela tem um surto, grita, quebra objetos, e após essa ação, ela volta aparentemente ao seu normal e a vida segue. Na via pública, ela tem surtos de irritabilidade, de agressividade e pede desculpas às pessoas. Ela está a cada surto um pouco mais fragilizada. Os surtos são mais frequentes, duradouros e profundos. Então, a obsessão simples, que muitas vezes a pessoa bate a porta da geladeira, às vezes chuta o cachorro, o gato, joga as coisas, os objetos daqui para ali. A pessoa pensa que isso é só um momento. Não, é um momento de desequilíbrio. Nós precisamos exteriorizar todos os nossos sentimentos. Porém, não devemos descontar nos objetos, nos animais e nas pessoas essa exteriorização. Então, esses surtos, quando nós elevamos a voz, então, tudo isso nós precisamos ficar atentos. E não é somente dentro do lar, não é somente em casa. Essa obsessão simples na rua, muitas vezes nós nos esbarramos nas pessoas de propósito e aí depois pedimos desculpas, nós batemos nas sacolas, nas bolsas, não damos passagem a pessoas, paramos, obrigando as pessoas às vezes a ir para a rua, simplesmente porque nós não temos um gesto de delicadeza, um gesto de respeito ou de educação. Então, à medida que isso vai acontecendo, com mais frequência, com mais vezes durante o dia, então isso se torna repetitivo. Então, a tendência daquilo que se repete com frequência
é se tornar duradouro, é se tornar cada vez mais profundo, cada vez mais prejudicial. Por isso, temos que ali eliminar. Então, não podemos deixar crescer. É preciso cortar, como se diz no dito popular, o mal pela raiz, antes que ele cresça. Porque enquanto ele está ainda no nascedouro, as formas de lidar com ele é muito mais fácil do que deixar crescer para uma obsessão complexa. Uma influência por fascinação ou uma influência espiritual para aquela criatura que está fascinada. O obsessor atua no cérebro perispiritual do obsidiado. Se na simples é no cérebro físico, é no cérebro do corpo físico, a fascinação é no cérebro perispíritico, é no cérebro que está localizado no perispírito. Já começa a ficar um pouquinho mais grave. Por quê? São vícios, é o orgulho, é o egoísmo, é o elogio que nós estamos sempre buscando, é o reconhecimento. Queremos que as pessoas nos enalteçam, queremos que as pessoas sempre nos engrandeçam, colocando em nós virtudes e qualidades que nós ainda estamos longe de ter. Então, a fascinação, ela é muito perigosa. Sim, é companheira da vaidade, as duas andam de mãos juntas. Por quê? A criatura tem essa necessidade de estar sempre em evidência, de sempre ter uma plateia para que ela possa ali, então, representar. A criatura precisa estar sendo observada, ela precisa do aplauso, ela precisa estar sendo vista. Na fascinação, a vítima não se crê enganada. Poderá aceitar conselhos ilógicos do espírito obsessor. São praticadas por espíritos hábeis, astutos, hipócritas. Inspiram os seus intérpretes a se distanciarem daqueles que poderiam abrir os olhos. A fascinação, então, chegamos lá na união e aí as pessoas que estão lá, os assistidos, os necessitados, vão dizer: nossa, mas que bela palestra! Nunca vi uma palestra tão bonita. Ai, que palavras lindas! Sim, as pessoas são necessitadas e muitas vezes são verdadeiros os que elas estão dizendo, mas nós precisamos entender que nós temos que saber que nós não temos todas essas qualidades. Nós somos ferramentas, nós somos apenas os instrumentos, nós somos apenas os medianeiros, nós somos os transmissores. Na realidade, quem está realizando são os benfeitores espirituais. Porém, o médium que se deixa fascinar dessa maneira, os espíritos obsessores, os seus adversários, seus desafetos, aqueles que querem desviar-lhe do bom caminho, então, eles começam o quê? Exatamente inflando o seu ego, pegando aqueles pontos onde ele é mais fragilizado e enaltecendo. Vão eles ali falando de virtudes que ele está longe de ter, mas como aquilo se torna algo repetitivo, chega uma hora em que ele pensa que ele mesmo é tudo aquilo que ele está falando. Então, eu não vou mais nesse centro, porque lá eles não me deixam trabalhar, eles têm inveja de mim. Eu não vou mais naquele centro, porque lá tudo que eu falo, eles ficam falando que não sou eu, que eu estou fascinado, que eu estou obsidiado. É porque eles têm inveja de mim, porque eu trago comunicações dos espíritos elevados, do Bezerra de Menezes, do Eurípides Barçanufo, enquanto que eles trazem só essas pessoas que estão aí doentes, pessoas comuns. Então, tudo isso leva à importância da equipe está exatamente em resgatar essa criatura, tirar ele desta utopia, trazendo ele para a realidade do dia a dia. Na fascinação,
A característica primordial é a suspensão do discernimento. O fascinado perde a autocrítica, perde a capacidade de autoavaliar-se. E ainda, ele fala e faz coisas absurdas. O fascinador, se frequenta o centro espírita, a primeira providência dos fascinadores é afastá-lo. E quando não frequenta, o fascinado não vai mais à casa da mãe, da sogra, dos amigos. Por quê? Quando os obsessores vai trabalhar nesse sentido da vaidade para desviar o médium, qual que é o objetivo? Então, é afastar ele do meio da fé raciocinada, da razão e da lógica. Porque a equipe, os amigos, os companheiros de ideal vão alertá-lo. Olha, cuidado, olha, vamos fazer um tratamento, olha a direção que você está indo, olha, a doutrina espírita não é isso que você está falando, olha os princípios, a autoridade da doutrina espírita. No livro dos médiuns não é o que você está dizendo, é outra coisa. Então, essas criaturas que iriam alertá-lo, então o principal objetivo de quem está fascinando ele é retirá-lo desse meio, exatamente para que ele não ouçam, não as críticas, mas a reprimenda, a correção, no sentido dele se corrigir. Da mesma forma, se é alguém que não é espírita, se é alguém que não estuda, não trabalha, não é ali um voluntário na casa espírita, por exemplo, mas a mãe, vó, sogra, o sogro, muitas vezes, as pessoas que estão à nossa volta também nos alertam. Olha, cuidado com o que você está fazendo. Nossa, você prestou atenção no que você fez? Você prestou atenção como você tratou fulano? Olha, isso não é maneira de você tratar sua esposa, seu filho, isso não é maneira de você tratar, né, o teu marido, isso e aquilo. Então, afastar ela das pessoas que mantêm a razão, manter afastado das pessoas que estão cientes e conscientes de si, essa é a prática mais comum dos obsessores pela fascinação. Isolar a pessoa, porque aí ele fica dentro daquela monoideia, aquela ideia única. Eu sou, eu posso, eu quero, eu faço. E cada vez mais eles vão insuflando essa capacidade que ele não tem, até chegar ao ponto em que ele deixa de ser útil, uma vez que a derrocada moral muitas vezes acontece depois que a criatura perdeu tudo, família, o conceito, perdeu a moral, qual a utilidade que ele não tem? O dever já foi cumprido. Como o Chico dizia, o Chico sempre que perguntavam para ele, por que você não vai fazer palestra? Por que você não vai falar do Evangelho nas cadeias, nas prisões, nos presídios? Ele disse, os obsessores já conseguiram o que queriam, que é levar a criatura e isolar ela do mundo. E será que seria amor e caridade ir lá ainda dar a eles lição de moral? Porque não deixa de ser. Quando nós falamos do Evangelho, nós estamos falando da moral do Cristo, dos ensinamentos que Jesus nos deixou e que nos guia e nos direciona em nossa jornada terrena. O caráter distintivo desse gênero de obsessão é provocar no médium uma excessiva suscetibilidade e levá-lo a não acreditar ser que ele é bom, justo e verdadeiro, senão o que ele escreve, a repelir e mesmo considerar mal todo conselho e toda observação crítica, preferindo romper com os amigos a convencer-se de que está enganado, a encher-se de inveja contra os outros médiuns, cujas comunicações sejam julgadas melhores que as suas, a querer impor-se nas reuniões espíritas, das quais se afasta quando não pode dominá-las. Essa atuação do espírito pode chegar ao ponto de ser o indivíduo conduzido a dar passos mais ridículos e comprometedores.
Então, se ele está num trabalho espírita, então as comunicações dele são sempre deixadas. Olha, nós precisamos analisar com mais cuidado, é preciso um pouco mais de acuidade para que nós possamos ver. Isso que essa mensagem que você trouxe, ela tem sim, tem alguns erros doutrinários, tem algumas orientações que não estão de acordo com a codificação. Então, mas é só porque fulano trouxe uma mensagem mais bonita, porque fulano trouxe uma mensagem mais simples, porque só dá valor naquela de outros, nunca dê. Então ele começa a ver inimigos, começa a ver desafetos, ele começa a sentir que está sendo perseguido. Tudo que ele faz é ruim, tudo que ele faz não é aprovado. É a maneira dele ir se afastando dos amigos, se afastando da casa espírita, se afastando do ideal espírita, onde ele tem disciplina, onde tem regulamento, onde tem regimento, mas, acima de tudo, onde tem autoconhecimento e disciplina. Essas criaturas, quando fazem parte de uma equipe na reunião, eles querem se impor. Eles dizem que estão abertos ao diálogo, mas não conseguem argumentar. O argumento para eles é a discussão, é a discórdia. Então, como que nós podemos aceitar diálogo se a criatura não sabe nem o que é a argumentação? E muitas vezes a criatura que está nesse processo de fascinação escreve coisas ridículas, coisas obscenas, coisas assim verdadeiramente vergonhosas e vexatórias. Mas, como tem a assinatura e o cunho de um nome venerável, então ele não admite que ele está errado, não admite que ele está sendo conduzido exatamente devido ao orgulho e ao egoísmo, as duas chagas da humanidade. E a subjugação, que também é no perispírito, só que aí tem um total domínio do espírito, desde a sua psique, desde o seu psiquismo, até mesmo o corpo, como nós vemos. É um verdadeiro jugo. No Evangelho, Jesus disse, né? O meu jugo, o meu fardo é suave, né? O meu fardo é leve e o jugo é suave. O jugo é aquela peça de madeira que se colocava, né, no pescoço dos animais para evitar que eles pulassem a cerca. Então, aqui, a criatura, o obsessor, ele coloca o ser humano encarnado sob o seu jugo, sobre o seu domínio. Ele passa a controlar todas as suas ações. É uma constrição que paralisa a vontade daquele que a sofre e o faz agir ao seu mau grado. A pessoa está sob um verdadeiro jugo. É como se fosse uma marionete. É como se fosse ele conduzido daqui para ali, como se ele não tivesse vontade. O subjugado tem lucidez das coisas que faz. Ele já não consegue evitar de fazer. Ele sabe o que está fazendo, sabe que é errado, sabe que é prejudicial, mas não consegue evitar. É como se uma força maior o impulsionasse a fazer aquelas coisas. Ele não tem força moral, ele está sob o controle da entidade. Ele sabe que vai agredir uma pessoa, ele não consegue deter o movimento. As entidades dos subjugados desejam vê-lo na pior situação. Dá um exemplo, graças a Deus é Jesus, televisão é muito raro, mas ouvindo aqui as notícias, parece-me que um nosso irmão de caminhada, né, assassinou uma moça na estação, dentro da composição do metrô. E ele dizia que as vozes mandavam com que ele fizesse aquela situação. Sim, é um caso de subjugação. O espírito obsessor, não só através do psiquismo, mas tinha total domínio sobre o corpo daquela criatura encarnada.
O espírito que habitava aquele corpo, talvez por culpa, por remorso, se sentindo tão ali impotente, se deixou conduzir. É como se o obsessor desse uma ordem. Não, o obsessor controla até os movimentos do corpo para essa agressão. O objetivo era o quê? Sim, a moça, nós não podemos, nós não temos o prontuário, então nós não podemos julgar, mas sabemos que Deus não erra, que Deus não engana, não se engana, que as suas leis são perfeitas. Então, a moça precisava viver essa situação? Sim, mas o rapaz ali no caso, que cometeu o delito, o crime, ele estava sim sob uma influência espiritual das mais graves, a ponto de o espírito usá-lo como uma ferramenta, como um instrumento para causar o mal a outra pessoa. Aqui, na subjugação, a vontade da vítima é totalmente paralisada. Ou seja, o espírito obsessor tomará conta da sua mente, dos seus atos, dos seus pensamentos e sentimentos em todos os sentidos, controlando assim as vontades do indivíduo. A subjugação poderá ser dividida em corpórea e também moral. Na subjugação corpórea, o espírito obsessor age sobre os órgãos, na matéria, ou seja, provocará os movimentos involuntários, sem conexão com a realidade. Já na subjugação moral, a vítima tomará decisões aparentemente absurdas, incoerentes, comprometedoras, mas para ela tudo segue dentro da normalidade, como se fossem atitudes sensatas. Se na corpórea foi o caso que nós exemplificamos da composição do metrô e os dois irmãos, a irmã e o nosso companheiro envolvidos, na moral, é aquela pessoa que no mercado furta um objeto, na feira furta um objeto, na rua passa a mão no corpo das outras pessoas. Então, são essas situações. Ele não é que ele está fazendo, ele sim, a sua vontade está cerceada. O espírito o conduz de acordo com a sua vontade. Ele não tem força. Muitas vezes, por ser um espírito devedor, por ser um espírito comprometido no seu pretérito, então a culpa e o remorso ajuda, faz com que ele se sinta neutralizado, dando margem e permitindo que esse espírito obsessor o subjuga, então tome conta da sua vida. É uma influência espiritual gravíssima. É o penúltimo grau que nós conhecemos. Depois da subjugação, só aquilo, porque ele não fala que não existe possessão. Nós vamos ver já já a colocação de Kardec. Por quê? Na primeira publicação do Livro dos Espíritos, Kardec dizia que não havia possessão. Não tem como o espírito se apossar do corpo. Depois, atendendo ao pedido do espírito de verdade, então ele refez o texto e aí ele colocou sim, que existe obsessão sim, só que precisava de explicações, como nós vamos ver o que está aqui. Na possessão, o espírito atuante toma o corpo do encarnado como seu domicílio, sem que, no entanto, esse corpo seja abandonado pelo seu dono. A possessão é sempre temporária e em intervalos, pois um espírito desencarnado não pode tomar definitivamente o lugar de um encarnado, pela razão de que a união molecular do perispírito e do corpo só pode se operar no momento da concepção. O que ele está dizendo? Não tem como um espírito expulsar o outro e tomar o corpo. Não tem. Isso é impossível. Esse corpo, nosso corpo, meu corpo,
ele foi formado, idealizado dentro do planejamento reencarnatório para receber o espírito Sebastião. Então, nenhum outro espírito pode habitar. É uma questão de molécula, é uma questão de energia, é uma questão de magnetismo. Não tem como. Porém, o espírito tão fragilizado, o espírito tão debilitado fica que o outro como que se ajuda, como se cola nele e passa a ser ele ali o comandante desse corpo. O outro espírito se entrega, o outro espírito fica num processo de languidez, como se ele tivesse ali dopado, como se ele tivesse anestesiado. Ele não tem nem ideia do que está acontecendo, mas o outro espírito, então, ali passa a comandar todos os fatos, mas não que ele entrou, como está dizendo aqui. Isso só ocorre, ninguém fica numa possessão 24 horas por dia, não pode. Isso não é permitido pela misericórdia divina. Então, a possessão, ela ocorre em períodos, com intervalos, alguns longos, alguns médios, mas sempre em intervalos. Porque o espírito que é, vamos assim dizer, daquele corpo, ele precisa se manifestar, por mais difícil que seja, e em algumas horas do dia, ele precisa assumir o controle das suas atitudes. De posse momentânea do corpo do encarnado, o espírito se serve dele como se fosse o seu. O espírito fala pela boca do encarnado, pelos olhos do encarnado, é ele que movimenta os braços como se estivesse vivo. Não é como na mediunidade falante, na mediunidade de psicofonia, em que o espírito encarnado fala transmitindo o pensamento de um desencarnado. No caso da possessão, é mesmo o último que fala e age. Quem o tenha conhecido em vida reconhece sua linguagem, a voz, os gestos e até a expressão de fisionomia. Quando nós estamos lidando com a possessão, quem assistiu o filme O Estigmata, por exemplo, e alguns filmes que tratam do assunto, principalmente aqueles relacionados a exorcismo, é quando, por exemplo, a médium é feminina e ela fala com uma voz masculina. A médium não, porque aqui no caso, se fosse médium, se é médium, mas está em uma reunião mediúnica, em um trabalho de socorro e de auxílio, ela vai falar com a sua voz. Ela vai falar com a sua voz, com a sua tonalidade, com a sua tonalidade de voz. Quando é um caso de possessão, muitas vezes pode ser uma criança falando como um adulto, é aquela voz gutural, né? Um espírito, é uma mulher falando com aquela voz grossa, totalmente masculina, parece da época da barbárie. Então, isso não significa que seja somente dentro desse primitivismo. A possessão, muitas vezes, acontece de forma em que quem conheceu o espírito que está se manifestando o reconhece exatamente pela voz. Nossa, é fulano. Nossa, era ele mesmo. Foi identificado pela voz. Tamanha a permissividade do espírito encarnado que ali permitiu. Então, essas influências espirituais, essas obsessões, desde a simples, desde a média, como nós falamos, desde até chegarmos nesse ponto, existe porque ainda nós lidamos com orgulho, com egoísmo, com inveja, com ciúme. Nós ainda não aprendemos a amar ao próximo como a si mesmo. Existem outras formas de influência? Existem outras formas de obsessão? Sim, vamos tentar dar um apanhado. Existe influência, existe obsessão entre encarnados? Sim, é comum ocorrer em lares domésticos, chamados as provas e expiações. São os pais autoritários,
mães e esposas dominadoras, filhos rebeldes, costumam ser reencontros de adversários de outras épocas. Neles imperam ciúme, inveja, ódio, raiva e intolerância. Então, pode um encarnado obsidiar o outro? Sim, e dentro dos lares é onde nós mais convivemos com isso. É o chefe com o subalterno, é o patrão que escraviza, é o noivo que exige, é a noiva que só sabe mandar, é um filho que quer ter uma ascendência sobre o outro. Então, existe influência espiritual obsessiva, sim, entre encarnados. Existe também, aqui é só para alegrar e descontrair um pouco, atendimento fraterno. Então, a encarnada está lá, me ajude. Eu sinto que o meu marido está sempre junto de mim. E ele está dizendo a mesma coisa, me ajude. Ela só vive pensando em mim. Então, é de desencarnado para desencarnado, de encarnado para desencarnado. É o chamado insistente através do pensamento, direcionado àquele que partiu. É aquela ponte psíquica criada pelo encarnado com bases fortes nas afinidades entre ambos. A não aceitação do desencarne da pessoa próxima. São as lamentações, as rezas descontroladas, excessivas, idolatria, apego aos seus bens materiais. Ah, eu não vou doar nada. Ah, eu não vou dar nada. Ah, eu quero guardar isso como lembrança. Ou então chora, lamenta, reclama, murmura, ou então reza desde a hora que abre os olhos até o momento em que vai dormir. Então, isso é prejudicial. Então, muitas vezes, o desencarnado não tem paz, não tem equilíbrio, não tem harmonia, porque os que aqui estão obsidiando, estão numa influência que estão atrapalhando o seu retorno à pátria espiritual, o seu despertar, que deveria ser tranquilo, que deveria ser dentro daquilo em que ele viveu, mas o apego dos que ficaram acaba atraindo. Então, existe influência espiritual, existe obsessão de encarnado para desencarnado. Mas existe também de desencarnado para encarnado. As que são tratadas, na sua maioria, das sessões espíritas de desobsessão. Predominam a vingança, a perseguição e a inveja. Também o desejo de mistificar, de não fazer prevalecer o bem. Poderá acarretar, conforme a duração e a intensidade em que se dá, graves transtornos mentais e distúrbios físicos de difícil recuperação. A imagem não poderia representar melhor. É como se a criatura estivesse conduzindo um animal. O desencarnado, ele exerce uma ascendência tão grande sobre o encarnado que é como se colocasse nele uma rédea, onde ele guia, onde ele leva a criatura a fazer o que ele quer, conduz, inclusive, as suas atividades. Essas de desencarnado para encarnados são as mais conhecidas, são aquelas em que nós comumente tratamos nas casas espíritas. E aqui levam, essas de desencarnado para encarnado, elas levam muitas vezes à debilidade do corpo físico. O paralítico que Jesus curou, o rapaz da mão ressecada que Jesus curou, eram casos de desencarnados influenciando espiritualmente, através de uma obsessão, os encarnados que ali estavam. A cura que Jesus realizou, você afastando, socorrendo, auxiliando o desencarnado, o encarnado recupera a lucidez e também a saúde do corpo físico ou orgânico. Quem é o obsessor? É sempre alguém ruim? Quem é o obsessor? É o demônio da Bíblia? É o Satanás das igrejas evangélicas? Quem é o obsessor? É sempre alguém escuro? É sempre alguém taciturno? É sempre alguém
que está nas regiões inferiores? Como nós vamos identificar quem é o obsessor? Para assegurar a libertação da vítima, para a libertação dessa influência espiritual, é indispensável que torna o espírito obsessor seja levado a renunciar aos seus desígnios e que o arrependimento desponte nele, assim como o desejo do bem, por meio de instruções habilmente ministradas com o objetivo de dar-lhe educação moral. O obsessor não deve ser arrancado à força ou expulso. Ele precisa ser convencido a abandonar os seus propósitos e levado ao arrependimento. Então, esse corpo não te pertence, isso você já morreu, você não está mais aqui. Não, é preciso oferecer a ele uma condição melhor do que a que ele se encontra. É preciso mostrar a ele que até agora, até aquele momento, foi permitido a ele estar naquela situação de cobrador, exigindo reparação, mas que a partir do momento em que a misericórdia divina o levou aonde ele pode ser socorrido, isso não mais será tolerado, isso não mais será permitido. Então, por isso que nós devemos ter carinho, afeto e amor e caridade pelo encarnado, sim, mas pelo desencarnado também. Enquanto um cuida do arrependimento e do pedido de perdão, o outro procura a reparação e o entendimento, para que saiamos desse círculo vicioso e consigamos ir em busca da paz que todos nós almejamos. Os obsessores são gente como a gente que sofre e que precisa de compreensão e paciência. São pessoas em conflito consigo mesmas e, portanto, com os outros, com o mundo, com a vida, com Deus e com o próprio amor. Obsessor, seja ele encarnado, seja desencarnado, seja de que forma for, é falta de conhecimento, é falta de informação, é falta de conhecer o mundo espiritual. Ninguém lhes apresentou um Deus de amor e de bondade. Ninguém lhes mostrou que Jesus é o caminho, que Jesus é o pão que nos alimenta, que Jesus é o nosso companheiro de todas as horas. Muitas vezes, os responsáveis por apresentar o Deus de amor, por apresentar Jesus, a luz do mundo, continua sendo os modernos Judas, vendendo Deus, vendendo Jesus, mercantilizando Jesus, vendendo Jesus em partes. Só que enquanto Judas desertou pelas portas dos suicídios, esses modernos Judas de hoje entendem que está mais do que normal. Ao invés de viver para Deus, para Jesus e para o Evangelho, eles vivem de Deus, eles vivem de Jesus, e o Evangelho é apenas uma fórmula de amealhar riquezas e bens, usando a ignorância dos nossos irmãos. Ignorância não no sentido pejorativo, ignorância no sentido de desconhecimento, para manter privilégios e mordomias. E aí, nós saindo para dar uma aliviada na influência espiritual, apesar que tenha influência espiritual positiva também. São os nossos benfeitores, guiando-nos no caminho do bem, na prática da caridade, do amor, do voluntariado, das vibrações, do auxílio e do amparo material, alimentando, saciando a fome e a sede daqueles que buscam, procurando ser luz, não necessariamente o sol, mas o vagalume também é luz, a vela também é luz. Cada um tem a sua serventia, cada um é útil naquela situação em que se apresenta. E qual é a contribuição do Espiritismo no progresso? Faltou um E aqui, no progresso da humanidade. Qual é a colaboração do Espiritismo para que nós possamos viver em um mundo melhor? Todos os números são referentes à pergunta do Livro dos Espíritos, tá?
De que maneira pode o espiritismo contribuir para o progresso? Kardec pergunta. E São Luís responde: destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade. Ele faz com que os homens compreendam onde se encontram seus verdadeiros interesses, deixando a vida futura de estar velada pela dúvida. O homem perceberá melhor que, por meio do presente, lhe é dado preparar o seu futuro. Abolidos os prejuízos de seitas, de castas e cores, ensina aos homens a grande solidariedade que há de unir-nos como irmãos. Então, a pergunta é: pode o Espiritismo contribuir para o progresso? De que forma? Exatamente, mostrando que todos nós somos iguais. Partimos todos do mesmo ponto e todos temos a mesma destinação. Somos todos iguais, porém estamos em etapas evolutivas diferentes, onde o que têm o poder deve proteger os fracos. Os que sabem ensinam aos ignorantes, mas não tem mérito chegar em primeiro lugar. Não tem mérito ser o primeiro, mas sim o que todos nós estamos fazendo para auxiliar uns aos outros. É esse o sentido. Então, não existe uma nação, não existe uma raça, não existe um povo. Cada um está reencarnado onde necessita. É a melhor maneira de evoluir e de fazer as reparações de um pretérito que um dia nós fomos negligentes e imprudentes. E a doutrina espírita, ou o espiritismo, ele tem esse objetivo de iluminar aquilo que para nós era conhecido como as trevas, as sombras que muitos mantinham como se isso fosse um privilégio. O espiritismo se tornará crença comum ou ficará sendo partilhado como crença apenas por algumas pessoas? A pergunta não deixa de ser interessante, Kardec faz. O espiritismo vai se tornar uma coisa comum, popular, universal, ou somente os intelectuais, apenas uma pequena porcentagem vão desfrutar? Certamente que se tornará uma crença geral e marcará nova era na história da humanidade, porque está na natureza e chegou o tempo em que ocupará lugar entre os conhecimentos humanos. Terá, no entanto, que sustentar grandes lutas, mais contra o interesse do que contra a convicção, porque não há como dissimular a existência de pessoas interessadas em combatê-los, umas por amor próprio, outras por causas inteiramente materiais. Porém, como virão a ficar ilhados, seus contraditores se sentirão forçados a pensar como os demais, sob a pena de tornarem-se ridículos. A mesma forma que o cristianismo enfrentou muito preconceito, muita discriminação, porque os fariseus, porque o judaísmo não queria perder os seus privilégios e as suas regalias, a mesma coisa é a doutrina espírita. Nós não podemos mais continuar nessa história de pecado. Não existe um pecado original. Nós reencarnamos com erros do nosso passado. Nós estamos aqui para reparar. Mas não existe pecado, existe erro. Pecado é algo promíscuo, é algo sujo. Está sempre relacionado a um fator pejorativo. Erro são tentativas de acerto, que com conhecimento, com informação, com orientação segura, todos nós vamos chegar e vamos sim acertar. Mas existe, por ser uma doutrina onde não tem rituais, não tem paramentos, não tem sacrifícios, não tem oferendas, então nós não temos o mercantilismo, nós não temos o charlatanismo. Ninguém paga. Sim, precisam de associados, os associados colaboram. A manutenção da casa física com as necessidades de higiene, de asepsia, é uma coisa, mas cobrar o chamado dízimo
cobrar uma participação para o espírito. Então, muitas das criaturas não entendem. E por não querer perder o seu rebanho, por não querer perder aqueles que sustentam os seus privilégios, então eles vão detratar o espiritismo como o cristianismo foi. Então, ainda tem o espiritismo, ainda tem muito o que vencer, tem muitas barreiras, tem muitos obstáculos ainda pela frente. Mas tudo isso será superado, porque, como o próprio Cristo disse, é o Consolador prometido, que virá a seu tempo e esclarecerá todos os homens, porque ele mesmo não disse toda a verdade. Não será de temer que o espiritismo não consiga triunfar da negligência dos homens, do seu apego às coisas materiais? A pergunta é assim: o espiritismo não corre o risco de fracassar exatamente porque a humanidade é muito materialista, a humanidade é muito apegada aos bens materiais? Conhece bem pouco os homens que imagine que uma causa qualquer que os possa transformar como por encanto. As ideias só pouco a pouco se modificam, conforme os indivíduos. E é preciso que algumas gerações passem para que apaguem totalmente os vestígios dos velhos hábitos. A transformação, pois, somente com o tempo, gradual e progressivamente se pode operar. Para cada geração, uma parte do véu se dissipa. O espiritismo vem rasgá-lo de alto a baixo. Entretanto, conseguisse ele unicamente corrigir um homem, um único defeito que fosse, e já haveria forçado a dar um grande passo. Ter-lhe-ia feito com isso grande bem, pois esse primeiro passo lhe facilitará os outros. Então é o que ele disse. Moisés, quando libertou o povo do Egito, ele teve grandes dificuldades para implantar as suas ideias, para implantar o seu conceito, para implantar aquilo que ele entendia que era o melhor. Por quê? Porque os mais velhos, os chamados anciões, eram eles que decidiam. Foi preciso. À medida em que os anciões, os mais velhos, foram desencarnando, Moisés foi promovendo ali os mais novos, como Josué, por exemplo, e aí ficou mais fácil implantar as ideias. O judaísmo era predominante? Sim, por causa dos anciões, por causa dos juízes, por causa das 12 tribos, dos profetas. Quando Jesus aqui esteve, Jesus separou a lei humana da lei divina. E a lei humana temporária foi substituída. Jesus instituiu a misericórdia. E isso enfrentou o cristianismo. Nós tivemos muitos mártires, muitos mortos nas fogueiras, muitos servindo de alimentos para os leões. Mas matar o Cristo não matou a ideia. E é isso que nós precisamos. A essência do cristianismo é o amor, é a fé e a caridade. A essência da doutrina espírita é a fé raciocinada, é a mediunidade, que é o nosso contato com o mundo espiritual. É a reforma íntima necessária para que nós possamos nos tornar criaturas melhores. Mas como toda ideia nova, como toda ideia progressiva, sempre vai encontrar os radicais, os ortodoxos, que são contrários a essas modificações. Por que não ensinaram os espíritos em todos os tempos os que ensinam hoje? Por que desde que o mundo é mundo, o espiritismo já não colocou as suas ideias? Por que teve que esperar até 1857 para ser lançado o Livro dos Espíritos? Não ensinais às crianças o que ensinais aos adultos, e não dais ao recém-nascido um alimento que ele não possa digerir. Cada coisa tem seu tempo. Eles ensinaram muitas coisas que os homens não compreenderam ou adulteraram, mas que podem compreender agora. Com seus ensinos, embora incompletos, prepararam o terreno para receber a semente que vai frutificar. As crianças, Paulo de Tarso fala, as crianças, aos bebês recém-natos,
nós ofertamos leite, mas aos adultos é preciso de um alimento frugal. Então, aquele povo era estritamente voltado para a matéria. Eles compreendiam aquilo que eles podiam tocar. Eles não sabiam o que era o mundo espiritual. Então, mas mesmo assim, foi falando. Jesus disse: a felicidade não é desse mundo. Jesus falava que existem muitas moradas na casa de meu pai. Mesmo não entendendo, mas Jesus lançou a semente, que o Espiritismo foi o terreno fértil que fez essa semente germinar e dar frutos. Então, a cada coisa ao seu tempo. Se nós pegarmos as crianças do EMEI, as crianças lá do chamado Jardim de Infância, nós não vamos falar para eles de física quântica, nós não vamos falar para eles de logaritmo, nós vamos falar de formas geométricas, o círculo, o retângulo, o quadrado, o triângulo, da mesma forma que os adultos, nós já hoje não podemos dizer, olha, se você não comer brócolis, a cuca vai pegar. Não, então, tudo isso são costumes, tudo isso é o que ele está dizendo. A cada coisa no seu tempo, a cada coisa no momento certo. Mas sempre se tem, mesmo que seja de um dito popular, sempre conseguimos tirar grandes ensinamentos. Visto que o Espiritismo tem que marcar um progresso da humanidade, por que não apressam os espíritos esse progresso? Por meio de manifestações tão generalizadas e patentes, que a convicção penetre até nos mais incrédulos? Se o Espiritismo tem essa ideia progressiva, se o Espiritismo veio para fazer avançar a humanidade, por que os benfeitores espirituais, por que os espíritos não trazem isso com mais coerência, não trazem isso de uma forma mais implícita, que as criaturas, mesmo aqueles céticos, os ateus, mesmo aqueles que não acreditam que existe vida depois da vida, possam acreditar nisso. Desejaríeis milagres, mas Deus os espalha com as mãos. A mancheias é com as mãos. Mas Deus os espalha com as mãos diante dos vossos passos. E, no entanto, ainda há homens que o negam. Conseguiu, porventura, o próprio Cristo convencer os seus contemporâneos mediante os prodígios que operou? Não conheceis presentemente alguns que negam os fatos mais patentes ocorridos às suas vistas? Não há os que dizem que não acreditariam mesmo que vissem? Não, não é por meio de prodígios que Deus quer encaminhar os homens em sua bondade. Ele lhes deixa o mérito de se convencerem pela razão. Jesus curou, Jesus realizou milagres aos olhos daquele povo. Jesus fez muitas curas. Jesus multiplicou o pão. Jesus transformou a água em vinho. E por acaso todo mundo virou cristão? Por acaso os judeus, os do judaísmo, deixaram as suas crenças para seguir os ensinamentos de Jesus? Então é isso que ele está falando. Por mais claro, por mais objetivo, por mais racional que sejam os ensinamentos dos espíritos, nós não podemos convencer ninguém, porque cada um tem o tempo certo, cada um tem a hora que lhe aprouver, seja pela dor, seja pelo amor, seja através do sofrimento, seja através de uma necessidade, mas no momento oportuno vai se manifestar esta confiança e essa esperança, a certeza de uma vida depois da vida, a continuidade da nossa existência, perpetuando a nossa evolução em direção à esfera crística, onde é o nosso objetivo, pois Jesus já nos asseverou que todos nós somos deuses, poderemos fazer tudo o que ele fez e mais. A humanidade tem realizado até o presente incontáveis progressos. Os homens, com a sua inteligência, chegaram a resultados que jamais haviam alcançados, sob o ponto de vista das ciências, das artes e do bem-estar material. Resta-lhes ainda um imenso progresso a realizar, o de fazerem que reinem entre si a caridade, a fraternidade e a solidariedade que lhes assegurem o bem-estar moral.
não poderiam consegui-lo, nem com suas crenças, nem com as suas instituições antiquadas, restos de outra idade, boas para certa época, suficientes para um estado transitório, mas que, havendo dado tudo o que comportavam, seriam hoje um entrave. Já não é somente o de se desenvolver a inteligência de que os homens necessitam, mas de elevar o sentimento. E para isso, faz-se preciso destruir tudo que excite neles o egoísmo e o orgulho. Não adianta procurar Deus nas coisas materiais. Não adianta procurar Deus na casa espírita. Não adianta procurar Deus na igreja. Não adianta procurar Deus no templo. Não adianta procurar Jesus nas árvores, no vento. Jesus está em nós. O amor está em nós. A recomendação do Cristo é o que ele disse: amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, Jesus está dizendo, olha, eu sou a personificação do amor. Eu sou o amor em forma humana. Eu sou a manifestação divina do amor do Pai por todos vocês. Então, se quer ser Deus ao seu lado, faça o que eu estou fazendo. Você quer Deus, olhe para você. Quando Jesus disse, olha, se você quiser conversar com Deus, entre em seu aposento e com si você converse com Deus. Ele não está falando no quarto de casa, não está falando na suíte ou na sala. Quando ele fala, volte-se para o seu aposento, é para o interior do corpo físico, é nosso, é onde habita hoje o Espírito. O nosso aposento, o aposento do Espírito é o nosso corpo. Então, olhemos para nós com autoconhecimento, com disciplina. Não exijamos de nós qualidades que nós ainda não temos. Vamos ser indulgentes para conosco mesmo. O auto-perdão, a piedade faz parte do nosso aprendizado, faz parte da nossa caminhada. Deus está em tudo. Deus é tudo. Quando nós estivermos na mesma condição de Paulo de Tarso, já não sou mais eu que vivo, mas o Cristo que vive em mim, nós estaremos cumprindo os nossos objetivos e os nossos ideais, fazendo da doutrina espírita esta grande ligação, esse grande mérito que tem a doutrina espírita, de trazer esclarecimento, de fazer luz, ele erguendo o véu da ignorância, proporcionando a todos nós saber que Jesus é ele, o caminho que todos nós estamos a seguir, mas que Jesus não morreu na cruz, não morreu para nos salvar. Jesus não deu seu sangue por nós, não. Jesus desencarnou e permanece entre nós, para mostrar que ele venceu. Jesus não venceu no mundo. Jesus venceu o mundo, é diferente. A maioria de nós quer vencer no mundo. Queremos ser vencedores no mundo. Não, Jesus nos ensinou que nós temos que vencer o mundo enquanto vícios, enquanto os prazeres terrenos, os equívocos e os enganos, tão comuns no início da nossa aula, as influências espirituais que todos nós estamos sujeitos. A crença no espiritismo ajuda o homem a se melhorar, firmando-lhes ideias sobre certos pontos do futuro. Apresenta adiantamento dos indivíduos e das massas, porque faculta nos inteiremos de ser o que seremos um dia. É um ponto de apoio, uma luz que nos guia. O Espiritismo ensina o homem a suportar as provas com paciência e resignação. Afasta-o dos atos que possam retardar-lhe a felicidade, mas ninguém diz que sem ele não possa ser conseguido. É importante considerar que o Espiritismo não cria a renovação social, a madureza da humanidade, é que fará dessa renovação uma necessidade. Pelo seu poder moralizador,
por suas tendências progressistas, pela amplitude de suas vistas e pela generalidade das questões que abrange, o Espiritismo é o mais apto do que qualquer outra doutrina a secundar o movimento de regeneração. Por isso, ele é contemporâneo desse movimento. Surgiu na hora em que podia ser de utilidade, visto que também para ele os tempos são chegados. Se viera mais cedo, teria esbarrado em obstáculos insuperáveis. Houvera inevitavelmente sucumbido, porque satisfeitos com os que tinham, os homens ainda não sentiriam falta do que lhes traz. Aquela ideia de que Jesus nasceu, morreu e ressuscitou. Jesus nasceu, morreu e ressuscitou. Isso é de todas as religiões. Então, foi preciso passar um tempo para que nós compreendêssemos que Jesus, sim, nasceu, mas permanece entre nós. Ele nunca nos deixou. Os espíritos responsáveis pela codificação espírita são incisivos quando nos dizem: por meio do espiritismo, a humanidade tem que entrar numa nova fase, a do progresso moral, que é a consequência inevitável. Não mais, pois, vos espanteis da rapidez com que as ideias espíritas se propagam. A causa dessa celeridade reside na satisfação que trazem a todos os que se aprofundam e que nelas veem alguma coisa mais do que fútil passatempo. Então, doutrina espírita não é só materialização, não é só psicografia, não é só as mesas girantes, não é só psicofonia. A doutrina espírita é conhecimento, é estudo, é para nós a solidificação das ideias, é a nossa preparação para o retorno ao mundo espiritual, a nossa verdadeira morada. Somos espíritos vivendo uma experiência terrena. Combatendo os vícios e estimulando o desenvolvimento de virtudes, o Espiritismo oferece condições para influir no progresso da humanidade, promovendo a era da renovação moral e social, pois a doutrina espírita é, acima de tudo, o processo libertador das consciências, a fim de que a visão do homem alcance horizontes mais altos. E a conclusão de tudo isso: o Espiritismo se tornará uma crença universal, porque representa a chave de luz para os ensinamentos do Cristo. Explica o Evangelho, não como um tratado de regras disciplinares nascidas do capricho humano, mas como a salvadora mensagem de fraternidade e alegria, comunhão e entendimento, abrangendo as leis mais simples da vida. Não poderia deixar de ser. Emmanuel, através do Chico, vem nos colaborar conosco, vem nos elucidar. A doutrina espírita não é que todo mundo tem que se tornar espírita, mas em todas as religiões sempre temos aqueles que são simpáticos à doutrina, que gostam da doutrina pelos seus fundamentos e dos seus postulados, dos seus conceitos, mas principalmente daquilo que ela prega. Então, nós saímos do Cristo, tirando do Cristo esse endeusamento, mostrando que somos todos espíritos criados simples e ignorantes, mas com uma destinação a todos nós de chegarmos à esfera crística. E o Espiritismo é para nós o alicerce, a base, o conteúdo que todos nós necessitamos. A oportunidade bendita de trabalhar e de servir. Servir para aprender a amar, para que amando possamos melhor servir. A Terra, sim, o Espiritismo, sim, aqui está o nosso planeta, uma representatividade do que estamos nas mãos de Deus. Somos espíritos aqui numa fase transitória, onde todos nós colaborando com a nossa energia, com o nosso magnetismo, zelando, não para que a Terra se sim, para que no mundo de regeneração, os espíritos que aqui estão retornando possam encontrar as melhores condições para realizar as suas tarefas. União Espírita
é para todos nós uma referência de amor, de fraternidade, de amigos queridos de ideal, que abraçam e que vivem em Cristo, que servem aos necessitados, porque sabemos que só podemos evoluir através do trabalho. Jesus, Kardec é o codificador, Kardec é o responsável aí por trazer até nós, desta forma didática, os ensinamentos de Jesus. E Chico, o expoente de todos nós. Para nós, principalmente da pátria do Evangelho, Francisco Cândido Xavier é para nós uma referência. O Espiritismo só tem hoje toda essa penetração que existe entre os encarnados e no planeta, porque ele se dignificou, junto a Emmanuel, de nos trazer todos esses ensinamentos. Muitos que acabam buscando a doutrina espírita acabam vindo pela dor ou pelo desespero de alguma perda. Daí funciona o Cristo Consolador. Onde irá buscar pelos ensinamentos dos Espíritos a esperança na vida futura, do reencontro, da pluralidade das existências, da lei de causa e efeito e os seus detalhes. Outros vários buscam o Espiritismo através da curiosidade desperta, da necessidade de respostas que lhe falem o coração, que toquem a alma, de diretrizes para uma vida melhor, e a busca da felicidade por caminhos que concordem. Desse modo, funciona o espiritismo esclarecedor, que através da fé raciocinada e de ensinamentos de puro conhecimento espiritual, nos traz certezas inabaláveis através da verdade espiritual. Como Kardec diz, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral. Aproveitemos todos nós esta oportunidade bendita, nessa doutrina consoladora e confortadora, nessa doutrina que sempre nos traz à luz as respostas que todos nós buscamos e que possamos juntos amarmos uns aos outros como Jesus